essa é maravilhosa. Essa eu acho que a maioria das pessoas não ainda se deparou com ela. Põe na tela. Ebola, SARS, mortes por 5 vírus vão aumentar em 12 vezes até 2050 por conta, né, em razão das mudanças climáticas. Olha essa matéria, tentem absorver essa matéria durante 1 minuto, porque enquanto vocês estão absorvendo essa matéria, eu quero colocar os cientistas do Palácio da Alvorada para vocês. Vamos colocar rapidinho, que está muito bom, né? Esse é o mesmo pessoal que faz alarme. Isso aqui é uma jaca. Uma jaca aqui no Palácio da Alvorada. Essa daqui me parece que é jaca dura. Eu vou pegar e vou cortar para ver se é possível comer alguma coisa. Tá? Fica aí no exame de vocês amanhã. Jaca, olha bem, isso aqui é uma jaca. Tem gente que está aqui comigo que pensava que era uma uva. Não, é jaca. Tinha gente no Palácio da Alvorada, Adriles, que achava que era uma uva. É o mesmo cientista que fala uma porcaria dessa. O cara vem falar, olha isso. Adriles, me defina o que é mudança climática. Nem você, nem qualquer pessoa vai conseguir me definir de maneira precisa o que é mudança climática, porque o clima é muito amplo, está sempre mudando. É o que acontece em São Paulo todo dia. É uma constatação óbvia. Sim, é uma constatação óbvia das transformações do mundo. O clima muda. Ok, entendi, o clima muda. Agora, o cara atribui relação de causa e efeito a doenças com um clima mudar, e daí ele vai falar que o clima muda por conta do homem. É aí que mora, aí que é o pulo do gato. É o mesmo cara que confunde, Adriles Jorge, uva com jaca. É isso aí. Eu acho assim, parece uma pauta brincalhona, galhofeira, mas não é. A Covid-19, ela foi o principal início desse movimento autoritário que a gente está vendo, não só no mundo, mas principalmente no Brasil, tá? O Brasil, acho que é uma espécie de laboratório para ditaduras do mundo. A gente vive uma ditadura disfarçada de um discurso amplamente favorável à democracia, uma coisa esquizofrênica. Quando o Flávio Dino diz, não, a primazia da vida, olha só a capciosidade, a primazia da vida está acima da liberdade, esse é o discurso da OMS. Esse é o discurso da OMS, que vai catastrofista, que diz que vai ter um tanto de doença, um tanto de pandemia, que vai ter mudança climática, que as pessoas vão ter o quê? Que ceder a sua liberdade em nome de uma falsa segurança, e quem vai prover essa falsa segurança é a OMS. Isso é o quê? Aquilo que todo mundo nos acusa de teoria da conspiração. Isso é globalismo. Entidades burocráticas não eleitas, como a OMS, ditando para soberanias nacionais como o Brasil, Estados Unidos, França, Argentina, etc., como se devem comportar. E como as pessoas foram obrigadas a se comportar durante a pandemia, usando máscara, que hoje se provou ineficiente, se isolando socialmente, proibindo o trabalho dessas pessoas. Quando você proíbe o trabalho do micro, do médio empreendedor, do assalariado, do empregado, o que acontece? As grandes oligarquias, os monopólios, as grandes empresas lucram. Porque aí os ricos ficam mais ricos, a classe média some, os pobres ficam mais pobres, e fica o quê? Todo mundo dependendo de um Estado, de um aparato estatal, burocrático, quer seja na soberania nacional, de um governo de esquerda, olha só, como o Brasil e como a Argentina, ou como uma entidade burocrática não eleita que dita os rumos de todas as nações e todos os povos no mundo. Então é por isso, meus caros, que o nosso querido Lula diz, daquilo que todo mundo acha que é teoria da conspiração, a ONU precisa estabelecer uma governança global para ditar os comportamentos do mundo, porque o Lula quer isso, ele quer ser um subditador da ONU, um subditador da OMS, e aí a gente recai nessa piada infame. O cara que está falando de mudança climática, que o Lula também fala disso, que está falando de pandemia, é um cara que diz que todo mundo confunde uma jaca com uma uva. Não é sobre ciência, não é sobre pesquisa científica, não é sobre investigação científica, é sobre ditadura, é sobre poder. E só não vê quem é cego ou quem faz parte desse conluio para estabelecer uma ditadura mundial.
É isso, Duda. Muito... Cara, eu paro na uva ali. Porque olha que louco. A mesma galera que está em volta dele, que confunde uma jaca com uma uva, é a galera que vai fazer política pública obrigando você a ficar em casa, obrigando você a usar máscara, que nem um idiota. É a mesma galera. Você fala, pode ser um assessor, né, mais estúpido que o outro ali, mas em geral, quando a gente fala da importância de você ter liberdade para decidir, é porque em Brasília não tem seres acima do bem e do mal. Você tem pessoas como você. E você tem pessoas idiotas também, estúpidas, energúmenas, que confundem uma uva com uma jaca. Duda. Assim, a galera da ciência é composta por gente que confunde que buraco negro é racista. Oi? Acho que voltou. Voltei. Posso ir? Voltou, gente? Tá tudo certo? Ah, beleza, então. Pode ir. Pode ir. É a galera que confunde, que chama uva de jaca. É a galera que diz que buraco negro é racismo. É a galera que diz que vai dar a espada da democracia pro Zé Gotinha. É essa galera. Agora, é comum que chamem de teoria da conspiração, sabe? É comum porque a intenção é justamente essa. A intenção é justamente você fazer as coisas num nível tão absurdo que quem quiser denunciar vai pagar de maluco. Quem tiver visto e quiser denunciar vai parecer doido, né? E tem um livro, esse livro aqui é tenebroso. É esse livro aqui. Ele chama Covid-19, o Grande Reset. E o Grande Reset é escrito pelo Klaus Schwab. O Klaus Schwab é o presidente do Fórum Econômico Mundial. O Fórum Econômico Mundial é aquele evento que a Marina Silva foi para dizer que no Brasil tem 120 milhões de pessoas passando fome, sabe? O Klaus Schwab é aquele cara que diz que a gente tem que colocar inseto na merenda escolar das crianças para elas pararem de comer carne. O Klaus Schwab é aquele cara que veio aqui no Brasil e que o Tarcísio postou foto com ele dizendo que foi uma honra recebê-lo. Né? Esse é o Klaus Schwab, o idealizador do Fórum Econômico Mundial. Entrem no site, tá, do Fórum Econômico Mundial para vocês verem o tipo de agenda que eles pregam. Agora, esse livro aqui, esse livro dele é tipo um manifesto comunista do globalismo, sabe? Ele descreve exatamente todas as intenções deles, mas quando a gente diz essas intenções em voz alta, que eles mesmos dizem por escrito aqui, dizem que é teoria da conspiração. O livro é dividido em 3 partes. O primeiro é o macro reset, o segundo é o micro reset e o terceiro é o reset individual. Reset é quando você, formata, né? Você começa do zero. Você recomeça algo do zero. E tá aqui, o macro reset é o reset econômico, reset social, reset geopolítico, reset ambiental e reset tecnológico. Os micro resets são os resets industriais e tem os resets individuais, que são os mais assustadores. O primeiro capítulo da parte dos resets individuais diz redefinindo a sociedade. O segundo é saúde mental e bem-estar. E o terceiro é mudando as prioridades. É um livro inteiro que diz sobre como a pandemia de Covid-19 mundial, né, que inclusive esse próprio Klaus Schwab fez uma grana com essa pandemia, como que essa pandemia vai mudar todo e cada aspecto, tanto macro, quanto micro, quanto individual da sociedade. Tá tudo aqui, bem explícito, escrito por um dos idealizadores de um dos maiores fóruns supranacionais do mundo. Esse cara, ele é importante, é uma coisa nível ONU, tá? É uma coisa nível ONU, o Fórum Econômico Mundial. E tá ali com as palavras dele, dizendo, nós temos que mudar toda a concepção social. Nós temos que mudar a vida das pessoas, mudar as prioridades das pessoas, traduzindo.
nós temos que criar pandemia atrás de pandemia para testar até que nível vai a obediência das pessoas e até que ponto elas estão dispostas a preferir liberdade em troca de segurança. O problema é que a segurança que eles oferecem é uma segurança para um problema que eles mesmos criaram. A gente não pode esquecer que tudo isso veio de um laboratório em Wuhan. Não, o Duda, e já foi testado. As pessoas obedecem. O medo funciona. Isso obedecem tudo. Tudo. As pessoas até hoje usam máscaras. As pessoas, até hoje, algumas eu conheço que se isolam, detestam o convívio. As pessoas se isolaram, abdicaram do trabalho, usaram vacinas em suas crianças, sem saber exatamente o sintoma. Ou seja, com medo, as pessoas obedecem. Elas perdem a sua liberdade, não garantem nenhuma segurança e obedecem. Isso é que é assustador. Para você ter acesso ao conteúdo integral do Fio Diário, é fundamental que você assine agora a plataforma e aproveite as condições que a gente tem promocionais para você ter todos os acessos aos programas. Adrilho sobre tudo, Marco Antônio em Direita, Além do Ponto G, entrevistas com personalidades nacionais e internacionais, óbvio, Show da Manhã e várias outras atrações do Fio Diário.